Graça e paz aos alunos da Faculdade Teológica Berianos. Meu nome é William Bernardino, professor. Vamos falar sobre o grego bíblico. Nós vamos começar falando primeiro o porquê de nós estudarmos o grego bíblico, ou grego koiné. Por que nós estudamos ele? O primeiro fato é que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito nesta língua. Ela é necessária. E qual é o valor de estudar o grego do Novo Testamento? Eu acho interessante uma fala de Martinho Lutero, o que ele escreveu sobre isso. Ele falou: ainda que o Evangelho tenha chegado até nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo também por meio de idiomas e tenha sido conservado e divulgado valendo-se deles. Tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos nos esforçar também por aprender esse idioma, porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as suas escrituras nessas duas línguas. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Se Deus não desprezou esses idiomas, mas os escolheu dentre todos os outros, para que neles fosse escrita a sua palavra, também nós deveríamos honrá-los acima de todos os outros. Então nós temos que honrar esses idiomas que Deus colocou, o grego, o hebraico, um pouco de aramaico no Velho Testamento. Então temos que honrar e estudar essas línguas, porque é importantíssimo para nós. Vemos um exemplo da vida deles, que eles tinham a Vulgata Latina, e uma palavra que hoje nós conhecemos como metanoia, ou metanoel, outra palavra, ou algum derivado desta palavra, que significa, nas nossas traduções, a maioria delas vão falar arrependimento. Arrependimento, arrependei-vos, vai estar alguma palavra dessa, ou metanoia, ou metanoel, ou alguma dessas palavras vai estar escrito, ou derivado dessas palavras, vai estar escrito lá, que é a mudança de mente. É mudar, é tirar algo e colocar outro. É mudar-se. Mas nas traduções do latim vinha a palavra penitência. Não tem nenhum sentido de penitência. Não tem nenhum sentido. A palavra metanoia, ou metanoel, ou qualquer um derivado dele, não tem esse sentido de penitência, mas tem de arrependimento, de mudança, de alguém que muda algo, que tira algo e coloca outro. É uma mudança de vida. Então é importantíssimo, quando nós estudamos a língua original, ela vai nos dar essa compreensão. E quem se dispõe a estudar o grego do Novo Testamento está começando uma tarefa realmente sublime. É grandioso quem faz isso, pois está valorizando a língua que Deus escolheu. Deus que escolheu como instrumento portador da sua revelação escrita. Se Deus considerou essa língua, pelas suas características, e a mais apropriada para expressar a sua vontade, para a sua criação, verdadeiramente é este um idioma digno de ser estudado. Nenhum esforço requerido para aprender esse idioma poderá ser considerado grande demais ou em vão. Imagine você ser capaz de ler e entender a palavra de Deus em seu texto original, sem depender de maneira como outros entenderam e traduziram.
Então, como é importante, já pensou você entender a língua original, você compreender ela e saber a importância que o próprio Deus deu, o Eterno deu para essa língua original, e por que nós desprezarmos ela? Por que nós desprezarmos ou ignorarmos só porque temos traduções? Temos várias traduções, nós ignorarmos essa língua que nos traz muitíssimo conhecimento. Então é importantíssimo nós conhecermos, é importantíssimo nós entendermos ela, porque ela foi o instrumento que Deus usou para nos trazer a palavra de Deus. Foi com o grego, koiné, que Deus teve essa importância de dar esse valor a nos ensinar por essas palavras. Então, a dedicação que nós tivemos a procurar entender e compreender essa essa grandiosa língua vai ser muito importante para nossas vidas, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. E por que estudar ele? Porque somente o grego bíblico, o grego koiné, que poderá confrontar as traduções que nós temos, as traduções antigas, as explicações antigas, ela vai nos dar essa capacidade de nós entendermos isto. A palavra que eu usei lá, a metanoia, arrependimento, metanoia, arrependimento ou mudança de mente. Hoje nós temos esse conhecimento. Lutero teve esse conhecimento quando pegou uma tradução em grego. Ele teve o conhecimento que não significava de forma nenhuma penitência, mas significava mudança de mente. Então nós temos que estudar o grego para nós podermos confrontar as traduções novas ou as traduções antigas, ou os ensinos que as pessoas nos trazem. Nós podemos confrontarmos ele com as escrituras, nós podemos comparar ele com as escrituras, se eles têm parâmetros, se eles estão corretos. Então é importantíssimo nós conhecermos, mas é interessante uma coisa que alguns estudiosos, ele fala que para estudar, eles falam um provérbio latino que é festine lente, apresse-se devagar, apresse devagar. O progresso deve ser lento, mas persistente, indispensável para um estudo da língua do grego. Então você tem que ter calma, mas você tem que ser persistente, você tem que insistir em estudar. É importantíssimo para quem quer entender a língua grega, ele seja paciente. Ele seja paciente. Ele seja paciente, mas ele seja constante. Ele não seja uma pessoa que queira ir rápido demais. Porque você tem que fazer um estudo minucioso, um estudo detalhista. Porque aí você tendo essa observação, você vai conseguir compreender realmente, entender realmente os estudos. Alguns dizem que você deve se dedicar 30 minutos todos os dias, ou 6 dias da semana. Se você fazer, é muito mais importante do que você ficar estudar 3 horas ao dia e não procurar revisar aquilo que você estudou. Então é importantíssimo que nós estudemos, que nós tenhamos essa preocupação em estudar o grego bíblico, a estudar ele, porque ele nos dará maior compreensão da exegese bíblica, que nós estamos falando, as exegeses, as interpretações que as pessoas fazem, os comentários que as pessoas dizem, os estudos que estão, quando nós temos o domínio da língua, compreendemos ela corretamente, nós vamos conseguir definir o que é certo e o que é errado, o que está mais próximo da realidade bíblica e aquilo que está
gigantescamente distante. Tem muitos estudos, muitas interpretações que estão distantes totalmente do que o texto bíblico ele está relatando, o que ele está ensinando às nossas vidas. Porque quando nós temos esse conhecimento, você estuda minuciosamente, você vai saber as etimologias das palavras, o significado daquela palavra, a construção daquela palavra. Então, por isso que ele tem que ser um estudo com calma, com tranquilidade, com sossego. Nós temos que ter esse tipo de calmaria para estudar a Bíblia. E é bom você conhecer o grego koiné, porque você vai poder defender as verdades bíblicas, as verdades escriturísticas. Sem o conhecimento, você não pode defender as verdades escriturísticas. Você não vai poder defender o que a Bíblia diz que é pecado e o que a Bíblia diz que é verdade. Se você não conhecer os textos, porque as pessoas podem distorcer tanto nas suas interpretações como em suas traduções posteriores, como grupos fazem suas traduções deturpadas, Testemunho de Jeová, outros grupos que se dizem evangélicos. Então, nós temos que dominar essa língua para você ter uma defesa maior das escrituras. É importantíssimo ter isso. Mas para nós exercitarmos isso, para termos esse conhecimento, nós temos que se preocupar com o visual da palavra. Nós temos que preocupar com o visual, aprendizado visual. Nós temos que ver a palavra, como eu coloquei a palavra aqui, metanoia. Você vê o visual. É como se você pegar uma palavra lata. Você não procura, você não fica olhando os vocábulos, as palavras, você L-A, não, T-A, lata, não, você não se preocupa com isso, você vai se preocupar com o significado que a palavra tem. Então, nós temos que estudar, nós temos que compreender completamente essas palavras, o significado dessas palavras. Então, o estudo do grego no início, ele é árduo, ele é difícil, ele é complicado, mas tem que ter persistência. É por isso que você tem que se preocupar em visualizar a palavra, visualizar e compreender esta palavra visualmente. E outra coisa é o auditivo, é a pronúncia da palavra, metanoia. Metanoia, falar alto, para você guardar na sua mente a pronúncia da palavra. Então, falar em voz alta. Falar muitas e muitas vezes, você vai conseguir compreender os vocábulos, o sentido, como se fala as palavras, como se fala tudo. E um aprendizado motriz. O que é um aprendizado motriz? É copiar essa palavra várias e várias vezes, pegar essa palavra metanoia e você copiar ela. Se possível, você copie em várias cores. Você vai copiando ela até você guardar a forma de escrever ela. Então você vai aprendendo, você vai compreendendo melhor a palavra dele e vai tendo menos dificuldade de erros, porque você está preocupado em copiar várias e várias vezes a palavra. E você vai corrigindo os seus erros, você vai compreendendo melhor as palavras. E um quarto momento, a sua memória daquelas palavras, o seu raciocínio dessas palavras sobre a origem, sobre a formação, sobre a composição de determinadas palavras, com o propósito de entender de onde ela tem se derivado. Então é como se intelectualmente você armazenou esse entendimento, essa compreensão. Nós temos essa compreensão dentro de nós. Então, como eu já disse, o vocabulário, as palavras.
as palavras. Então, alguns eles ensinam a nós pegar e olhar a palavra, como eu coloquei aqui, você entender, está lá, arrepender, e aqui está metanoia. Quando você olhar para esta palavra, você saber falar ela na língua sua. Você olhar metanoia, arrependimento. Você olhar para esta palavra e você lembrar mudança de mente, arrependimento. Você olhar para estas palavras e entender isto. Você pegar outra palavra, está aqui, outra palavra. Você olhar para ela e entender ela na sua língua. Palavra, verbo, que é as palavras que é usada em João 1. O verbo se fez carne. O verbo, ou a palavra se fez carne. É o logos. Logos. Então, quando você olhar essa palavra, você lembrar palavra, verbo. Quando eu virar palavra, você lembrar logos, logos, logos. Você entender isso, você compreender isso. Outra palavra, você olhar para essa palavra e saber na mesma hora, Jesus. Jesus. Quando eu virar essa palavra, Jesus. Jesus. Então, alguns tendem a dizer para você escrever papelzinhos, fazer cartãozinhos, 5, depende do que você quiser, alguns 5, 10, e você olhar para a palavra e você fazer isso. Você fazer aqueles cartãozinhos com o nome da palavra na língua original e na sua língua por trás. E quando você olhar para a palavra, você lembrar na sua língua. E quando você virar a sua língua, você lembrar na língua original. Então é importantíssimo para você memorizar as palavras, você conseguir ter esse tipo de compreensão. Então, e coisa boa é a revisão. É a revisão do que você aprendeu. É você sempre estar revisando. Você sempre voltar e relembrar todo o tempo. Sempre estar relembrando, sempre estar relembrando. E alguns dizem que um provérbio latino que a repetição é a mãe de todo conhecimento. Se você repete várias e várias vezes, você volta e estuda tudo que você já estudou. Se você volta a estudar novamente o que você viu, se você revisa tudo que você já estudou, você vai armazenando isso e vai fazendo isso ficar guardado em sua mente. Então, tenha paciência. Quer aprender? Tenha paciência. Não seja exagerado, seja tranquilo. Procure aprender um passo de cada vez e volte e faça novamente de novo. Suba a escada, depois desça a escada e suba de novo, desça, suba. É isso que nós temos que fazer para aprender, para realmente inculcar em nossas mentes tudo isso. Tudo isso é somente fazendo isso. Se você não revisar, se você não repetir essas atividades por várias e várias vezes, você não vai adquirir esse conhecimento. E eu acho que, por último, muito importantíssimo na nossa vida, é orar. Ore a Deus, clame a Deus, suplique a Deus, converse com Deus em oração. Quer aprender? Ore a Deus e trabalhe, estude, pesquise, procure ter o conhecimento, mas em oração. Converse com Deus, clame a Deus, Senhor, me dê graça, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, me capacita para compreender. Isso é muito importantíssimo para quem quer aprender. Para quem quer aprender, para quem quer ter conhecimento, realmente é orar a Deus.
porque Deus vai nos dar capacidade de compreender melhor a palavra dele, melhor a compreensão das Escrituras. E essa língua? A história da língua grega. Vamos falar um pouco sobre a história da língua grega. A língua grega, ela é uma língua, um idioma europeu, indo-europeia. É uma língua da Europa, das partes da Ásia, de Irã, da Índia, daqueles locais lá, essa língua era falada. E ela pertence, além do grego, outras grandes línguas culturais, como sânscrito, latim, armênio, germânico, báltico, eslavo, albanês e diversas outras línguas. Então, ela tem um grupo de línguas bem próximos a ela, línguas bem próximas. Então, o período da língua grega é um período que vai do grego primitivo, que se estende aproximadamente, não sabemos a data acertada, mas de 1500 a.C. até 1900 a.C. Esse é o grego primitivo, que foi essa época, e também se originou 3 dialetos principais da língua: o dórico, o eólico e o jônico ático. Então, esse é o período mais ou menos do grego primitivo. Depois nós temos um período clássico dessa palavra, que vai de 900 a.C. até 330 a.C., que tornou-se conhecido como um grande e famoso obra literária que havia tirado a origem, e foram preservados o Ilíade e Odisseias, atribuídos a Homero. Então, é essa época que nós estamos falando, de um período clássico ali. E aí nós vemos realmente aquele que nos importa maior, mas é o estudo da língua. Nós temos que entender as suas origens, como construiu toda a sua construção. Nós vamos chegar no período do koiné, do grego comum, desse grego popular que as pessoas falavam, que era um período que ele se inicia há cerca de 330, ali em todo o Império Romano. Ele vai de 330 antes de Cristo a 330 depois de Cristo. O Império Romano começou a usar o koiné, que significa comum, a linguagem que as pessoas falavam, a linguagem que as pessoas diziam. Então, por volta de 250 a.C., o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para um grego, nascendo assim a forma Septuaginta ou Septuaginta. O grego utilizado foi justamente o koiné, o comum, aquele que todos falavam. Mais tarde, quando no primeiro século surgiram os escritos do Novo Testamento, também foi este o grego utilizado em sua redação. Então, essa é a importância, porque ele tem uma história. Ele tem uma história no meio do cristão. Primeiro traduziram a Bíblia hebraica para esse grego koiné, a Septuaginta, ou Septuaginta, foi traduzido ela. Depois nós temos hoje o grego. Nós temos este grego, o koiné, sendo usado também, utilizado dele para escrever o Novo Testamento para nós. E aí nós temos o período bizantino, que depois de 330 começa esse período de uma língua usada comum, que é o bizantino.
Ele também é conhecido, ele foi conhecido como um tipo de koiné, de língua popular daquela época, onde que a ampla maioria dos manuscritos gregos do Novo Testamento foram copiados na era bizantina, que se estendeu até a queda de Bizantina, Constantinopla, até 1453 depois de Cristo. Então, há uma importância em conhecer a língua grega. E hoje nós temos o período moderno, esse grego que hoje nós temos, que é o período moderno, que ele começa depois dessa data. E ele é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental. A língua usada, do uso comum nesse período, é conhecida como um grego moderno. O grego falado hoje nas ruas de Atenas representa o estágio atual do desenvolvimento natural da língua, desde os antigos gregos até os nossos dias. Então, eles foram tendo atualizações, mudanças em sua língua. Então, é importante, porque não há divisões. Se você pegar um grego moderno e você tentar comparar ele com um grego koiné, vai haver variações, diferenciações, porque não são iguais, não são idênticos. Então, o grego koiné do Novo Testamento, esse grego, que é a língua que falava no seu dia a dia, foi o grego que Jesus escutou na Galileia, em Jerusalém, o grego que Paulo usou para pregar em Atenas. É esse grego que eles pregavam, que eles traduziram o Novo Testamento, que eles copiaram, que eles fizeram o Novo Testamento. É esse grego, koiné. Então é importantíssimo que nós tenhamos entendimento disso. E você vai ver diferenças nas traduções, né? Quando você tem um conhecimento maior da língua e um aprofundamento mais na línguas originais, e nesse grego koiné, você vai ver que a diferenciação nas escritas de cada um. Se você pegar uma pessoa simples escrevendo uma carta, ele vai escrever com a linguagem singela. Se você pegar um acadêmico, ele vai escrever de uma forma rebuscada. E foi assim que aconteceu. A linguagem culta de Lucas e do escritor aos Hebreus é diferenciada dentro das traduções, dentro de todos os outros escritos, de todas as cartas que são escritas no Novo Testamento. Aí você vai ver a linguagem usada por Mateus, Marcos e João, são uma linguagem mais simples, mais normal. Então, você vai observar isso. E quando você olhar e ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, o apóstolo Paulo, ler as cartas de Paulo, de Pedro, você vai ver que eles estão familiarizados com a religião judaica e acostumado a falar um dialeto hebraico chamado aramaico também. Você vai entender que eles têm uma diferenciação ali. Eles têm uma diferenciação dentro deles ali na língua, um pensamento hebraico, um pensamento ali do aramaico, que era a língua que eles falavam. Os judeus falavam aramaico, um dialeto, um subdialeto. Alguns vão dizer que é um subdialeto do hebraico, ou um hebraico aramaico. Então, eles vão dar esses tipos de nomes para o aramaico que era falado nos tempos de Jesus. Então, vai surgir esse pensamento, vai estar ligado também com as suas traduções do grego koiné. Vão estar ligado a isso para a mente de cada um. Então, é importantíssimo você estudar as escrituras, porque é importante, porque é a língua que Deus confiou em escrever para as nossas vidas. Ela somente os originais podem confrontar as traduções que nós temos. Somente ele pode nos dar uma compreensão de uma interpretação mais coerente ao nós ensinar as escrituras. Somente ele,
o conhecimento disso que você vai entender o significado das palavras, a estrutura das palavras. E somente com ele, que você vai poder defender com afinco, com certeza, com capacidade as escrituras sagradas. Somente você dominando o grego koiné que você vai poder defender com mais certeza as escrituras. Você vai ter uma proximidade, uma proximidade mais às verdades bíblicas, a interpretá-la mais corretamente, a defender essas verdades bíblicas com mais afinco. Então é importantíssimo conhecermos o grego bíblico. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos alunos da Faculdade Teológica Berianos. Amém.